Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, né, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, né? Para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. Nesse dia 4 de junho de 2023, domingo, solenidade da Santíssima Trindade. A cor litúrgica é branca. Nós já estamos, não vai falar hoje, mas vamos entrar na 9ª semana do tempo comum, mas no domingo da Santíssima Trindade, podemos dizer, né, eu posso dizer, então vou colocar eu posso dizer, na minha concepção, há todo um fechamento do processo quaresmal, o processo da Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, que culminou com os 50 dias, domingo de Pentecostes, semana passada, e agora Santíssima Trindade. Esse vácuo que fica seria a semana das oitavas
de Pentecostes, que não tem mais. Mas, enfim, tá? De qualquer forma, o domingo da Santíssima Trindade está interligada ainda nesse término do período quaresmal, ressurreição de Cristo, 50 dias, né? Domingo de Pentecostes e finaliza hoje. Quinta-feira agora, dia 8, Corpus Christi, tá? Não vou entrar no mérito da explicação da Santíssima Trindade, porque você vai estar lá na missa, você vai ouvir o que o padre vai falar, né? E eu vou direto aqui para considerações da autobiografia da Santa Margarida Maria Alacoque, que eu não vou ler muitos trechos, tá? Mas eu já vou dar uns spoilers para vocês. Ela começa assim: redige o escrito por obediência, a pedido de um padre que a dirige espiritualmente. Vai falando da infância dela, então ela perde o pai em 1655. Ela é educada pelas Clarissas em Charolês, acontece a primeira comunhão. Ela tem uma doença prolongada, é curada pela Santíssima Virgem. Aí acontecem uns problemas assim, tipo, deixa-se cair na dissipação, há uma perseguição doméstica. Depois ela tem um amor pelos sofrimentos. Ela tem repugnância em escrever a sua vida. E Nosso Senhor obriga e diz-lhe por quê. Então ela tem interlocuções com o Senhor Jesus. Tem uma doença da mãe, atrativo para oração, amor ao Santíssimo Sacramento e desejo da comunhão. Confusão que sente nessas referências, é pretendida em casamento, ela sofre seduções do mundo, luta interior, faz bastante penitência corporal. Ela começa a ter desejos de ter uma vida religiosa, tem caridade com pobres e os enfermos. O Senhor Jesus repreende e começa a manifestar-lhe os desígnios que tinha sobre ela. Tá? É entregue por Jesus aos cuidados da Santíssima Virgem. Interessante isso aqui, né? O Senhor Jesus vai consolando ela. Beleza. Onde é que eu vi que ela é chamada para ir para Irmãs Ursulinas? Acho que eu passei reto aqui. Não é possível. Bom, acho que é mais para frente. É que ela acontece o seguinte, tudo bem, ela deseja ter uma vida religiosa, que é a leitura que eu vou fazer hoje, tá? Então, no parágrafo 25 diz, quer ser religiosa a todo custo. Eu fiz assim eu li rapidamente os títulos dos pequenos capítulos aqui para você ter uma ideia de como é rápido a leitura do livro, sabe? Então, em um dia, em uma manhã ou tarde, você lê tudo. Mas é importante anotar alguma coisa que vem à sua mente e tudo, né? Caso você tenha interesse em saber mais detalhes. Então, nesse pequeno capítulo, diz assim: tendo-me decidido pela vida religiosa, o divino esposo de minha alma, com receio de que eu ainda lhe fugisse, pediu-me consentimento para se apoderar e assenhorear de minha liberdade, porque eu era muito débil. Não tive nenhuma dificuldade em consentir. Desde então, apoderou-se tão fortemente da minha liberdade que nunca mais gozei dela em todo o resto da minha vida, e reinou de tal modo no meu coração, desde aquele momento que renovei o meu voto e comecei a compreendê-lo. Disse-lhe que, embora houvesse de custar-me 1000 vidas, nunca haveria de ser outra coisa senão freira. Assim eu declarei pública e terminantemente, pedindo que dispensassem todos os pretendentes, por mais vantajosos que aparecessem. Minha mãe, ao ver isso, já não chorava diante de mim, mas chorava continuamente diante de todos os que lhe falavam no assunto. Esses não cessavam de vir dizer-me que eu seria a causa da morte dela se a deixasse, que haveria de prestar contas a Deus, porque ela não tinha ninguém que a servisse, e que eu poderia entrar para a vida religiosa depois de sua morte. Um irmão que me queria muito fez todos os esforços para mudar minha resolução, oferecendo-me parte de seus bens para melhor me acomodar no mundo. Contudo, meu coração já se tinha feito insensível como rocha a tudo isso, embora eu tivesse de ficar mais 3 anos no mundo em meio a todos esses combates. Olha como é coisa. Aqui, parágrafo 26. Convidam-na para as Ursulinas.
Então levaram-me para a casa de um tio meu que tinha uma filha freira, a qual, sabendo que eu também o queria ser, não deixou pedra por mover para me ter consigo. Mas eu não me senti inclinada para a vida das Ursulinas. Dizia-lhe: olhe, se eu entrar em seu convento, não será senão por amor a você. Quero ir para onde não tenha parenta nem conhecidos para ser religiosa por amor de Deus. Contudo, como eu não sabia onde haveria de ser, nem que congregação escolher, porque não as conhecia, cheguei a pensar que ainda cederia às importunações dela, tanto mais que eu era muito amiga dessa minha prima, que se servia da autoridade de meu tio, a quem eu não me atrevia a resistir porque era meu tutor. Ele dizia-me que me estimava como se fosse sua filha, que por isso queria ter-me consigo. Não queria deixar que meu irmão tornasse a levar-me, dizendo que se considerava meu senhor. Meu irmão ainda não consentira que eu me fizesse freira. Ficou aborrecido comigo, como se eu tivesse sendo conivente com tudo que poderia levar-me ao convento de Santa Úrsula, contra a vontade dele e sem o consentimento de meus parentes. Eu, porém, estava bem longe disso, tanto assim que quanto mais instava comigo para que entrasse, mais aversão eu sentia. Uma voz secreta dizia-me: não te quero ali, mas sim com as religiosas de Santa Maria. Vamos ler aqui as notas de rodapé. Irmã... Não. Não. Aqui não tem nada. Peraí. Aí, eu vou fazer a leitura para amanhã, no áudio de amanhã, a partir do capítulo 27 e 28. Não, aí eu vou pular o 28. Eu vou ter que dar uma puladinha nos capítulos, tá? Porque ela, não sei se vocês perceberam, mas existe uma resistência da família dela em liberá-la para ser freira. Isso que ainda ela tem uma parenta, amiga dela, tudo, que já é freira, mas de uma congregação que Jesus já diz, não é ali que eu te quero, né? Tá bom? Então, mas eu vou dar uma continuidade a partir do capítulo 27, depois vou ter que dar uma pulada até chegar. Ó, e os parentes querem que ela então seja para ser freira para entrar na congregação das Ursulinas. E ela quer ir para Parai com as irmãs da visitação. Isso é interessante, né? No caso de Santa Faustina, acontece uma outra situação também, né? Demora para entrar. Quando ela deseja entrar, fica 1 ano esperando uma vaga. E assim vai, né? Então, onde há resistência, né? Porque é ali mesmo, né? É esse o caminho. Tá certo? Então, não esqueça da continuação das leituras para amanhã. Nesse dia 4 de junho de 2023, domingo, cor branca, porque é a solenidade da Santíssima Trindade, né? Então, agora fechamos todo o processo, né? Tudo aquilo que vivemos desde o período quaresmal, passamos pelo período pascal, culminou com o domingo de Pentecostes, que foi semana passada, e agora selamos, digamos, com as meditações relacionadas às leituras da Santíssima Trindade. Jesus não só ressuscita e nos concede a salvação pelo seu sacrifício na cruz, ele também nos dá uma família no céu. Ele dá um pai, ele dá o amor, que é o Espírito Santo, então o pai é Pai Altíssimo, o amor, que é o Espírito Santo, Jesus como nosso irmão e a mãe já aos pés da cruz, entregando Nossa Senhora ao seu discípulo muito amado, João, e todos nós, né? Nossa Senhora não está dentro da Santíssima Trindade, mas ela é a esposa do Espírito Santo. Então, ela é o amor. Mas como alguns padres falam, a Santíssima Trindade ela pode ser entendida como também uma pequena comunidade familiar. Quer dizer, não é pequena, né? No sentido de que são 3. E é importante também ressaltar, a partir do conhecimento humano, que, por exemplo, se você quer fazer um banquinho ou uma mesa, pode estar em qualquer ponto da base, é necessário 3 pontos. Né? Tendo 3 pontos fixados,
né? 3 varetinhas, digamos assim, você monta um banquinho, ele fica estável, né? Então, mas tudo isso também tem o mistério da Santíssima Trindade. O mistério talvez mais falado, ou que você já ouviu falar, você não associou o santo à pessoa, é relacionado a uma experiência que Santo Agostinho teve quando ele começou a meditar sobre o mistério da Santíssima Trindade e estava queimando a cabeça. Diz ou reza a lenda que ele estava caminhando na praia e encontrou um menininho. E esse menininho tinha feito um buraquinho na areia da praia e estava com uma conchinha, com alguma coisa, pegando água do mar e pondo naquele buraquinho. E Santo Agostinho viu que era uma coisa meio estranha, né? Não sei se era uma brincadeira de criança. Ele pergunta para o menininho pequeno o que ele está fazendo. O menino falou: eu estou tentando colocar todo a água do mar nesse buraquinho. Aí ele fala: não, mas isso é impossível, porque o buraquinho é muito pequeno, não vai caber todo o mar aí dentro. Aí esse menino olha para Santo Agostinho e fala: pois é, mas é isso que você quer fazer com você. Você está pensando, meditando sobre a Santíssima Trindade, mas é como colocar todo o mar, essa extensão do oceano, na sua cabeça. Aí Santo Agostinho percebeu que aquele menino era o menino Jesus. Então tem uma história nesse sentido. Parece simples, mas não é tão simples. Às vezes você explica de um jeito que parece simples, né? Então, o que eu ouvi há muito tempo atrás, em algumas homilias de outros domingos da Santíssima Trindade, é uma questão, por exemplo, que a Trindade Santa, 3 pessoas e um só Deus, ele é uma espécie de família. É um núcleo familiar que né, é até pequeno, porque 3 pessoas, uma comunidade, né? Então, um grupo familiar, um grupo de pessoas, mas em que estão reunidas, estão intimamente ligadas, assim, eh, estão muito próximos, muito íntimos, né? Eu não vou ficar explicando sobre a Santíssima Trindade, que tem gente que deve saber bem mais que eu, né? Mas é só para dar uma ilustração. Então, se você já ouviu essa história do menininho querendo colocar todo o mar no buraquinho, é do Santo Agostinho. Se não me engano, né? Mas é um dos doutores da igreja, tá? Muito bem, eu estava fazendo a leitura de alguns trechos de pequenos capítulos do livro da autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque, edições Loyola, certo? E eu vou me ater um pouco nessa questão que deu uma crise vocacional. Não é crise vocacional, ela sabia o que ela queria. Jesus queria ela como religiosa, mas ela estava tendo um embate para qual instituição religiosa ela ia. Então, no subcapítulo 27, que está na página 36, assim, desviam-na da visitação. Contudo, não deixavam que eu as visse, apesar de lá ter várias parentas. Contavam-me coisas capazes de abalar os espíritos mais resolutos. Quanto mais procuravam desviar-me, mais eu as amava e sentia crescer em mim o desejo de fazer parte de sua congregação por causa do amabilíssimo nome de Santa Maria. Compreendi que ali estava o que eu buscava. Certa vez eu contemplava um quadro do grande São Francisco de Sales e pareceu-me que me lançava um olhar paternal e amoroso, chamando-me sua filha. A partir de então já não o olhava, senão como a meu bom pai, mas não me atrevi a dizer nada disso, nem sabia como me desembaraçar de minha prima, a prima dela era religiosa do convento das Ursalinas, e de toda a sua comunidade, a qual me demonstrava tanta amizade que eu não tinha como me defender. Vamos recordar. Eu espero que você não tenha caído de paraquedas, mas você tem que voltar pelo menos 2 áudios aí para ouvir o começo, né? Então, logo depois da introdução oracional, tem o começo, que eu dou um pitaquinho, e a leitura do livro. Então, Santa Margarida Maria Alacoque, desde cedo, teve um desejo de ser religiosa. Aí a família dela começou a ter perdas. O pai morreu, a mãe ficou gravemente enferma, ela ficou enferma, mas aí pediu a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora atendeu, ela curou, então ela tinha um amor também a Nossa Senhora. No capítulo 13, Amor ao Santíssimo Sacramento e Desejo da Comunhão.
E aí, ela era jovem, já na idade para casamento, os parentes estavam fazendo com que ela casasse. E ela não queria casar. E aí os parentes falando: não, você não vai ser freira, você não vai ser religiosa, você vai casar. Não, não vou casar, não vou casar, não vai. Aí apareceu uma outra parenta dela, que é muito amiga dela. Quer dizer, amiga, né? Depende da amizade, né? Amizade que não leva para Jesus não é amizade, gente. Né? Até um estranho que te leva para Jesus é muito mais seu amigo, vai ter mais méritos lá no juízo particular de cada um, do que uma pessoa que se diz tua amiga, mas fala que você tem que casar, que você tem que fazer família, sendo que não pergunta qual que é a vontade de Jesus, né? A vontade de Deus. Aí ela é convidada por essa prima que é religiosa das irmãs Ursalinas. Mas por algum motivo, ela tem ela tem uma. Por algum motivo, não sei também como é que ela conhece a congregação da Visitação de La Parey, certo? E aqui ela já diz que quando contemplava um quadro de São Francisco de Sales, parecia que ele queria ela, né? Como você já ouviu aqui. Por quê? Pelo que eu vi da história da congregação da Visitação, é uma fundação de São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. E ela, de novo, vai ter uma conversa com o Santo São Francisco de Sales, tá? E ela aí passa aqui os capítulos, um ardente desejo de comungar. Hoje em dia todo mundo comunga de qualquer jeito, certo? Mas, antigamente dos antigamente, aqui 1600 e pouquinho, que é o tempo dela, não era fácil receber a comunhão. Aí, deixa eu ver o que eu vou... Aqui, capítulo 32, tentativas para que ingresse com as Ursulinas, ainda. Aqui aí eu não vou ler, mas eu vou ler no capítulo 33. Quer ir para Parai com as irmãs da visitação. Parai, não sei como é que é em francês, né? Aí ela diz: quero ir para o convento de Santa Maria, bastante afastado, onde não tenha parentas nem conhecidas, pois quero ser religiosa, só por amor de Deus. Quero deixar o mundo e esconder-me em qualquer cantinho, para dele me esquecer e para ser dele esquecida e nunca mais ouvir. Propuseram-me vários mosteiros, sem eu ser capaz de escolher nenhum. Porém, logo que nomearam onde parei, meu coração dilatou-se de alegria e sem mais dei o meu consentimento. Contudo, ainda tive de ir ver aquelas freiras com as quais estivera aos 8 anos. Ah, então ela já tinha ido lá. Foi preciso sustentar rijo combate porque me fizeram entrar dizendo-me que eu era sua filha. Como poderia deixá-las se elas me amavam tanto? Diziam que não podiam me ver com as irmãs de Santa Maria, pois sabiam muito bem que eu não perseveraria. Respondi-lhes que queria experimentar. Então elas fizeram-me prometer que voltaria para seu convento quando saísse do outro, porque estava certíssimas, diziam, de que nunca me acostumaria lá. No entanto, por mais que me dissessem, fiquei de coração insensível e cada vez me confirmava mais na minha resolução, dizendo: é preciso vencer ou morrer. Parágrafo 34. O querido parei. É aqui que eu te quero. Quer dizer, onde estava a congregação lá da visitação. Deixo todos os outros combates que tive de sustentar para chegar depressa ao lugar de minha felicidade, ao querido Parai, onde logo que entrei no locutório ouvi interiormente essas palavras: é aqui que eu te quero. Em seguida, disse a meu irmão que era preciso combinar tudo, pois eu não queria para outra casa. Ele ficou surpreso. Só tinha me levado lá para eu ver as religiosas de Santa Maria sem demonstrar que desejava ser uma delas. Na verdade, eu tinha prometido tudo isso, mas não quis voltar a casa sem deixar as coisas por acabar. Depois dessa visita, parecia que nascia em mim uma alma nova. Tais eram o contentamento e a paz que sentia. Andava tão alegre que aqueles que não sabiam a causa diziam: vede, tem mesmo ares de freira. De fato, eu vestia-me com maior vaidade e divertia-me mais que nunca pela alegria que sentia de poder dar-me inteiramente ao meu sumo bem. Quando escrevo isso, o Senhor faz-me, muitas vezes, uma amorosa ademoestação com as seguintes palavras: vê lá, minha filha, se podes encontrar um pai ferido de amor para com o seu filho único, o qual tenha tomado tantos cuidados com ele e que lhe tenha dado provas de tão terno amor
como as que eu te dei, te quero dar do meu. Tenho tido tanta paciência e trabalho em te cultivar e formar a minha semelhança, desde a tua mais tenra idade, esperando-te com doçura e sem me ofender, cansado de tuas resistências. Lembra-te, pois, que se alguma vez te esqueceres do reconhecimento que me deves, não referindo a mim a glória de tudo, será esse o meio de estancares para ti esta fonte inesgotável de todo bem. Aí os próximos capítulos, né? Ela entra no convento em 20 de junho de 1671, nesse da visitação. Aí, no subcapítulo 37, eu vou ler até aqui, tá? Demasiado ardor na penitência. São Francisco de Sales modera pela obediência. Depois de ter esvaziado meu coração, despojado inteiramente minha alma, acendeu nela um desejo tão ardente de amar e sofrer que não me deixava repousar um momento. Eu só pensava em como poderia amá-lo sacrificando-me. Sua bondade tão grande para comigo nunca deixou de dar-me os meios para isso. Ainda que nada escondesse de minha mestra, tinha contudo intenção de alargar as licenças dela para as penitências mais do que era a sua intenção. E estando para fazer isso, meu santo fundador repreendeu-me tão fortemente sem me deixar passar adiante, que nunca mais tive ânimo para voltar a pensar nisso, porque me ficaram gravadas para sempre no coração essas suas palavras. Aí diz que é a interlocução que ela teve com São Francisco de Sales, o fundador da congregação um dos fundadores da Congregação da Visitação. Como, minha filha, pensas que podes agradar a Deus, ultrapassando os limites da obediência, que é o principal sustentáculo e fundamento desta congregação, e não as austeridades? Então, na verdade, aqui eu falei uma coisa antes, quer dizer, não nesse áudio, nos áudios anteriores, que Jesus... Não, mas tem uma parte mesmo que ela começa a fazer umas coisas lá que desagradam a Jesus. Mas aí eu não vou ler essa parte, tá? Aqui vou deixar por hoje as demonstrações de São Francisco de Sales no coração de Santa Margarida Maria. O que ele quer mostrar com isso? Isso não é só com ela. Isso também é observado no Diário de Santa Faustina. Santa Faustina, ela estava assim, aqui na Terra. Amava tanto Jesus aqui na Terra que ela queria fazer mais jejum, mais penitência. Isso custou a saúde dela. Né? Então, de forma mundana, custou a saúde dela. Ela teve, acho que, tuberculose ou uma pneumonia tripla, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Jesus mesmo, ou um santo, né, o Espírito Santo, fala, dá uma paradinha, porque não está certo. No caso de Santa Faustina, não foi tanto o excesso de jejuns e mortificações. O que acontecia é que a Santa Faustina sofria muita humilhação, porque provavelmente Santa Faustina passava uma imagem de, desculpa falar o termo, parva, bobona, bobinha. E aí, nos conventos que ela passava, algumas superioras, a madre superiora do local, ficava muito irritada. Então, havia uma situação que ela estava num convento lá, e a superiora, acho que não, sei lá, ou achou que ela era débil, boba, a Santa Faustina, ou se irritou com a presença dela. Todo mundo sabia que ela conversava com Jesus Misericordioso e isso incomodava as freiras. Aí o que aconteceu? A Madre Superiora pediu, não sei se é alguém superior a Santa Faustina, falou assim, pega essa cadeira, senta em cima da mesa do refeitório e fique lá. E ela obedeceu, mas ela sentiu humilhação, porque todo mundo entrava no refeitório, via Santa Faustina, colocou uma cadeira, sentada nessa cadeira, só que em cima de uma mesa do refeitório. Então, todo mundo meneava a cabeça, achava que ela era louca, qualquer coisa assim. E aí, no íntimo, ela ia na cela, conversava com Jesus. Ela não era boba, né? Sabia que estava passando por uma humilhação. E Jesus falava, veja bem, eu sei que foi duro, foi humilhante, mas você obedeceu. Dela que fez esse ato com você, deixa que eu cuido disso. É entre eu e essa religiosa. Agora, você fez a sua parte, que foi obedecer. Então,
para Deus, né? Então, resumindo, para Deus, a questão da humilhação dói, mas se você obedece, porque você respeita a autoridade, automaticamente pressupõe que você está também respeitando a autoridade de Jesus, de Deus. Isso também é uma das vontades de Deus. Porque aí vem aquela história, né? Por que que o demônio caiu? Porque ele não foi obediente. E aqui é a mesma coisa, né? Se a superiora da Santa Margarida falou, você só vai fazer o jejum até tal dia, ou você só vai poder até esse limite de mortificação, porque elas também sabiam que havia um limite para cuidar da saúde, é necessário seguir a regra e a obediência. E às vezes é uma. Que nem ela estava tão com ardor de agradar a Jesus que ela podia fazer mais. Mas essa questão de fazer mais pode ser aquela questão humana que pode estar uma mistura de vanglória própria. É uma situação, né, complicada. Às vezes ela mesma não está sabendo o que está fazendo, mas mesmo tendo esse ardor de amar Jesus, podia ultrapassar o limite e desobedecer. E aí vem o São Francisco de Sales e fala: pisa aí no freio, minha filha. Tá? Então aí depois tem tomada de hábito, 25 de agosto, 1671. Procuram contê-la no caminho ordinário da vida espiritual. Então, porque aí, não sei se já sabiam, no diário, aí todo mundo ficou sabendo, né? Mas na época, não sei se eles sabiam que ela tinha interlocuções, que ela conversava com Jesus como se conversasse com uma pessoa. Isso também é um detalhe muito importante que eu vou deixar claro, que aí termina o pitaco e já vou partir para a liturgia de hoje, tá? Mas eu acho que eu vou ler essa parte do subcapítulo, do mini capítulo, pequeno capítulo 39 em diante, porque hoje em dia pode dar margem para algumas interpretações, né? Ela podia estar louca? Tipo, ela podia estar sofrendo de esquizofrenia? Pois é, podia. Mas ela pode também estar conversando com Jesus? Pode. Então é 50%, 50%. O que acontece nesses casos? Então, e por que houve uma demora para que fosse aprovada o material de Santa Margarida Maria Alacoque? Mas não só o dela, tanto dela como da Santa Faustina. Quando a igreja descobre que há pessoas místicas, né, e deixaram registro, é preciso um estudo mais apurado. Demora mesmo. No caso da Santa Faustina não demorou tanto porque teve um aval do Papa João Paulo II. Mas ela passou, digamos, não sei se é o Tribunal da Inquisição, o material dela, mas existe uma espécie de comissão dentro do Vaticano que avalia tudo isso. Por exemplo, São Padre Pio de Pietrelcina. No caso de São Padre Pio de Pietrelcina, desde criança ele conversava com Jesus, com Nossa Senhora, com o anjo da guarda dele. Praticamente ele via e conversava. E ele achava que todo mundo via e conversava. Por isso que ele era muito sensível para blasfêmias, brincadeiras erradas das crianças. Ele era criança e algumas crianças faziam maldades, pequenas maldades, grandes maldades. Ele não gostava daquilo. Por quê? Porque ele já tinha um contato direto, né, com Jesus e Nossa Senhora e o anjo da guarda. Ele passou também pelo processo, logo depois da morte? Passou. Ele foi até proibido de fazer as missas dele, porque diziam que ele se automachucava, assim, que ele fazia os machucados nas mãos, né, os estigmas. Eles achavam que ele perfurava, fazia alguma coisa para chamar atenção. E ele, obediente, seguiu a Igreja Católica, né? Então ficou afastado e tudo. Quando ele morreu, esses estigmas que ele tinha nas mãos, por isso que ele usava luvinha, sumiram. Sumiram. Porque ele tinha todas as chagas, acho que ele tinha chagas nos pés também, mas aí ninguém via, né? Sumiram, secaram. E aí fizeram a abertura do túmulo, né? Tem uns vídeos antigos que mostra São João Paulo II tá lá, que era amigo pessoal, era amigo mesmo do São Padre Pio, quando jovem. Tem um filme, né? Que o padre jovem, Carol Wojtyla, vai lá procurar São Padre Pio e São Padre Pio olha
pro padre Karol Wojtyla e fala: eu tenho que falar com ele, porque ele vai ser papa, né? E aí depois o padre Karol Wojtyla, né, vira bispo, e como o bispo vai pedindo, ó, tem uma senhora que precisa de ajuda, manda cartas assim pedindo intercessão e tudo. E com a ajuda de São João Paulo II é que abre-se o processo de beatificação de São Padre Pio de Pietrautina. Mas todos esses santos são feito averiguações. Então não foi diferente com o caso da Santa Margarida. Tem gente que ouve, eu já ouvi muito por aí, né? Ouvi vozes, não sei o quê. Eu, particularmente, né? Por mais que eu fale da renovação carismática, eu particularmente não gosto muito das interlocuções ou aquilo que eu percebo porque me dá um certo receio. Mas geralmente as coisas que. Agora eu não falo mais, eu falava nos outros áudios, né? Dos anos anteriores, hoje em dia eu não falo. Por quê? Porque hoje em dia eu aprendi a ter prudência. Então, se acontece alguma coisa que eu, sei lá, percebi no coração, eu não ouço voz, eu bloqueio isso, né? Mas uma imagem, alguma coisa que aparece, eu falo assim, eu vou esperar no Espírito Santo para que dê frutos. E geralmente dá. Né? Então não é da minha parte, não é alucinação da minha cabeça. Porque às vezes tem momentos que dá uma alucinada mesmo, mas aí a gente tem que ter, né? Eu e você temos que ter prudência, porque pode ser uma situação humana, uma doença mental mesmo, mental e emocional, pode ser um tribulamento lá, um nervoso. Então é preciso que dê frutos. Se der frutos, fechou, beleza, né? Só que assim, de lá pra cá, de poucos anos pra cá, eu tenho ficado em silêncio e tenho observado. E tem dado frutos, né? Não tô falando que eu tô certa, mas tem coisa, por exemplo, que aparece assim e surge no meu coração e não acontece nada, tipo. Então não advém de Deus, né? Certo? Então, a partir de amanhã, as questões dela essa questão dentro da vocação, né, que ela deve falar, que aí é muito similar com uma outra santa, Santa Gertrudes de Elfta. Ou seja, bom, você está como nossa irmã, freira, você vai seguir nossas regras e nós vivemos desse jeito. Você vai rezar desse jeito, você vai cumprir os horários. E a Santa Margarida, o que, que ela vai falar? Que ela entra em desolações, frustração. Não era bem isso que eu pensei, mas tem que obedecer, né? Ela já não deixou a família? Não era isso? Então, são os desafios da vocação. Então, às vezes a gente quer uma coisa, consegue, beleza, entrei aqui. Agora tem o desafio do segmento, daqui em diante. E sempre é isso, daqui em diante, do presente para o futuro, daqui em diante. E isso deveria ser levado também para a nossa vida, daqui em diante, tá? Bom, já falei bastante. Aí, essa semana, eu ainda tô pensando se eu vou dar uns spoilers até o final, mas acho que não. Eu posso até falar alguma coisa das interlocuções que ela teve com o Sagrado Coração de Jesus, né? Mas ela padece bastante, viu? E ela era uma amante da Santa Eucaristia. Mas aí vamos fazer as leituras, tá? Por que que eu tô meio que apressada aqui na coisa? É que eu queria falar um pouco do Santo Antônio, trazer alguns detalhes da vida dele até dia 13 de junho. Depois do dia 13 de junho, aí eu vou escolher um outro santo para falar, tá? Que seria, tá aqui, São José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei. Ih, vai ter gente que não vai gostar dos áudios, hein? Mas não vai ser da minha cabeça. É que eu comprei um material que não é bem uma biografia, mas é uma entrevista, né? Que aí a pessoa transcreveu num livro, eu achei um livro no Cibo. Aí eu também não comecei a ler, vou começar a ler junto com vocês. Mas eu queria dizer, assim, gente, às vezes cria uma animosidade, fala em Opus Dei, você vira a cara, você torce o nariz, mas isso em parte tem a ver com aquele livro do Dan Brown.
Teve um filme, né, que falava mal da Opus Dei. Só que é um filme bem pesado, né? Então deu a impressão que a Opus Dei é uma congregação satânica, praticamente, né? Até esqueci o nome do nome do livro, fez um sucesso enorme na década de 90. Nossa, fugiu o nome. Era aquele homem do Náufrago lá que o pesquisador lá. Até o ator esqueci o nome, ó. Depois eu vou descobrir. Mas teve um livro que virou filme em Hollywood que denegriu muito a Opus Dei. E criou um lado inconsciente na gente de que, não, falando em Opus Dei é opressor, é coisa ruim, entendeu? E não é. Ele tem uma linha tradicional, né? Mas essas coisas que às vezes a gente vê, que a gente coloca na nossa cabeça, é que denigre a integridade. Ué, a mesma coisa aqui com a Santa Margarida Maria. Ela queria já ir para a Ordem da Visitação, pela congregação da Visitação, só que os parentes, as outras irmãs lá da outra congregação estavam denegrindo a congregação da Visitação. Então, olha como é que é o negócio. Então, essas questões humanas, essas picuinhas existem, mas elas podem minar, né, com várias questões. As pessoas faz a coisa como se fosse criança, só que não vê as consequências, os males que trazem, né? Tá? Então, o dia de São José Maria Escrivá para o mês de junho é dia 26. Dia 29 é São Pedro e São Paulo, né? Dia 27, além de São Cirilo de Alexandria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dia 13, Santo Antônio de Pádua. Dia 24, nascimento de São João Batista. Por isso que fala das festas juninas. E no dia 14, logo depois de Santo Antônio, além de Santa Clotilde, é a Beata Nha Chica, que é do interior aqui, acho que de São Paulo, né? É do interior do Brasil aí. Até vi um livro dela perdido aí no sebo, eu devia ter comprado, mas acabei não levando não, tá? Mas vamos lá para a liturgia de hoje. Primeira leitura, livro do Êxodo, 34, versículos 4b a 6 e de 8 a 9. Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda era noite e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é Daniel 3, com o versículo: A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Segunda leitura. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje, João 3, versículos 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação.
Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do domingo de Pentecostes, dia 28 de maio. João 20, versículos 19 a 23, que é a descida do Espírito Santo e Jesus já envia todo mundo para a missão. Partiu, né? Gente, então eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo. Vamos adentrar na 9ª semana do tempo comum. Deixa eu até olhar se é isso mesmo. Só um momentinho, o aplicativo não tá falando para mim. Isso. Então, essa semana nós entramos na 9ª semana do tempo comum. Predominância, cor verde. Mas amanhã, segunda-feira, vai ser cor vermelha porque é dia de São Bonifácio, bispo e mártir. Não me recordo, deixa eu ver se esse São Bonifácio é aquele que perdeu a cabeça. Deixa eu ver. Tá, primeiro a ser... Morreu pela evangelização. Tá, ele foi para a Alemanha, né? Não, aqui não fala. Aqui não diz. Porque teve um bispo que teve a cabeça cortada e ele, porque queriam calar ele, né? Mas acho que não é esse bispo. Ele carregou a própria cabeça, o corpo carregou a própria cabeça e a cabeça falava, né? Então veja, gente, olha só. Então São Bonifácio é da região da Alemanha. Rezemos pela região da Alemanha que anda... Quem acompanha a rede social deve saber os escândalos que está acontecendo lá, né? Pobre São Bento XVI... Papa Bento XVI. Eu já estou colocando como São Bento. Olha, gente, daqui a alguns anos não se admire de saber que houve um processo aí de beatificação do Papa Bento XVI. Para mim é um homem santo também, né? Mas Papa Bento XVI é alemão, bebia uma cervejinha, né? Culturalmente tranquilo. Fora que a cerveja é criação dos monges lá, de uns monges. Então, só não podemos exagerar na bebida, certo? Mas enfim, então... Amanhã falaremos, ou não, né, a respeito de São Bonifácio, mas eu vou dar continuidade ao livro da Santa Margarida Maria Alacoque. Então, até o dia 7, certeza que eu vou estar falando a respeito dela ainda, nem que seja para terminar o livrinho, tá bom? E se eu, sei lá, tiver terminado o livro, porque é bem curtinho, vou falar alguma coisa a respeito do Sagrado Coração, né? Sempre há o que falar, né? Nem que sejam as promessas e tudo para um preparatório para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é para esse mês, tá? Acho que é logo depois do Corpus Christi, acho que é dia 16 ou 17 ou 23 ou 24. É sempre uma sexta e depois um sábado seguinte tem a ver com o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Tá sempre interligado, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de